aquela pessoa que tem apego seguro, quando ela se relaciona com uma pessoa com apego inseguro, seja ansioso ou evitativo, ela transmite essa segurança e começa a afetar essa pessoa insegura. E começa a fazer essa pessoa insegura se tornar mais segura. Entendi. Começa a transformar essa visão da pessoa. O Gustavo e eu somos muito parecidos na questão da intensidade pra amar, a intensidade pra gostar de alguém. E muita gente me falava que era por isso que eu sofria. Porque eu me entregava. Hoje o pessoal chama de emocionado, né? Que eu era emocionada. Mas o problema não é você ser intenso, não é você ser emocionado, mas você entregar isso pra alguém que não tá nessa sintonia. Com certeza. Sincronicidade. Sincronicidade. Isso. Né? E o Gustavo, como diz minha irmã, quando o Gustavo chegou lá, onde você arrumou esse pâmelo? A tampa da panela. A tampa da panela, muito parecido. Panela. A gente se dá muito bem até por isso. Muita intensidade, ama e quer estar junto, sabe? Aquela coisa bem romântica, bem agarrado mesmo. No bom sentido, né? No bom sentido, num sentido... E a gente é a prova viva de que esse amor, esse contato seguro, ele não prende a gente. Muito pelo contrário, ele potencializa. Porque foi exatamente nessa fase, claro, depois ali daquele período da pandemia, foi a fase em que eu mais cresci na faculdade. Eu tinha um pouco de vergonha de participar de processo seletivo. Ele me deu a força que eu precisava. E comecei a fazer projetos de iniciação científica, extensão, estágio. Comecei a participar de tudo. Apresentava trabalho, amava apresentar trabalho. Me potencializou muito. Interessante você estar falando, né? Porque a segurança não veio do outro, foi despertada pelo outro. Porque antes você buscava a segurança no outro. Perfeito. Mas não o despertar. Ele despertou o potencial que estava dentro de você. Perfeito. Né? Perfeito. A gente internaliza muito. Isso é amparo, né? É amparo. Do bom. Sim. Verdade, com certeza. A gente internaliza. A forma como as pessoas à nossa volta nos tratam, a gente acaba internalizando, de certa forma. Então, se eu ando com pessoas que estão sempre invalidando o que eu sinto, que não tenta não, isso aí é muito difícil, te colocam pra baixo, você tende a começar a se ver dessa forma. Mas se você anda com pessoas que te incentivam, te jogam pra cima, e o parceiro amoroso, ele ocupa esse lugar na nossa vida adulta. Todos os locais, né? Assim, amizade. Eu tenho uma coisa com o Alex muito engraçada, que quando ele vai a alguma coisa, eu falo, meu filho, não te mixa. Eu me lembro que no início ele fala, que expressão é essa? Não te mixa. Não te mixa. Não se faz pequeno. Opa! Né? Michar é tipo assim, porque como a pessoa quer te michar, ela fica... Você não vai dar, fala, não te mixa. Gostei, entendeu? Não te mixa. O Márcio também, o Márcio, meu secretário, ele hoje trabalha de casa, mas meu secretário quase 30 anos. E aí, quando ele fala, não sei, eu falei, não te mixa. Levanta essa cabeça. Bruna, anota essa, amiga. Mixa. Bruna, anota. Não te mixa. Bruna é boa pra Bruna, isso, pra botar você pra cima. Fala pra mim, não te mixa. Não te mixa, levanta o peito e vai que você é capaz. É isso. Né? Relações seguras nos potencializam. Exatamente. E aí, quando você começa a se relacionar com o Gustavo, você já estava se formando. Oficialmente. Tava no meio ainda. Tava no meio da graduação. Tava ali no meio. E foi essa fase que eu mais mergulhei, que eu mais cresci. E que eu tava ali mais amparadinha. Você tava tendo suporte. Eu posso voar, que eu tenho um ninho pra voltar. Sim. Né? E é muito engraçada a diferença de uma pessoa segura pra uma pessoa com apego ansioso. Ele chegava na minha casa com a malinha e facilmente abria ali a porta do meu armário, arrumava as coisinhas dele, e tava ali. Meu pai é uma pessoa assim, um pouco mais na dele. O Gustavo chegava, abraçava meu pai e beijava todo mundo. Chegou assim, primeira vez pra conhecer minha família paterna. E ele não é uma figura pequena, né? Não. Então ele ocupa espaço. O Gustavo tem 1,96 m. Não, é isso que eu tô dizendo. Ele não é pequeno, então o cara desse... Chama de atenção, basquete. Né? Ou de vôlei. Ou de vôlei. Chama atenção. A pessoa então ele não podia chegar desapercebido. Sim. Né? A pessoa segura, ela tem uma visão positiva de si mesma. Certeza. Então ela não tem medo de chegar nos lugares. Ele chegando pra conhecer minha família paterna, nunca tinha visto ninguém. Ele já chegou, botou a mão no violão e começou a tocar com todo mundo. Tranquilamente, eu olhando assim, gente, como assim? É porque é interessante isso que você tá falando, né? Porque a pessoa segura, ela não
muda seu comportamento em relação ao outro. Não. Se alguém não gostar, a pessoa segura tem noção exata, tipo assim, isso não é um problema meu. Não é comigo. Essa pessoa não tá bem hoje, né? Exato. Ela tem essa visão, né? A pessoa insegura, não. Exatamente. A pessoa insegura, o que eu fiz? Qualquer sinal de que né? o outro não tá se agradando é alguma coisa comigo. Exatamente. Algo que eu fiz de errado. Peraí, deixa eu analisar. A pessoa com apego inseguro, principalmente o apego ansioso, é aquela pessoa que pensa demais. E fica fazendo um checklist de erros. De erros. Quando não é. É um problema do outro naquele momento, Sim. né? Ou falta de educação, ou porque a pessoa não tá bem, Sim. né? Mas não é o problema da pessoa. Sim, sim. Né? Mas tem uma coisa que é maravilhosa, maravilhosa. Eu tava até lendo isso recentemente. Não sei se vocês conhecem o Amir Levine e a Rachel Heller. Não, eu não São conheço. autores maravilhosos na área do apego. Tá. E teve uma pesquisa da Universidade de Toronto falando sobre o efeito amortecedor dos seguros. Que coisa maravilhosa. Bonito isso. O efeito amortecedor dos seguros. O que é isso? Aquela pessoa que tem apego seguro, quando ela se relaciona com uma pessoa com apego inseguro, seja ansioso ou evitativo, ela transmite essa segurança e começa a afetar essa pessoa insegura. E começa a fazer essa pessoa insegura se tornar mais segura. Entendi. Começa a transformar essa visão da pessoa, a forma como ela se vê, a forma como ela vê o outro, como vê o relacionamento, traz mais satisfação no relacionamento. E eu comecei a experimentar esse efeito amortecedor. Eu comecei a me sentir mais segura. Inclusive, estar aqui é um efeito disso. Porque talvez a Pamelinha lá de trás ia falar... Antes do Gu, né? Antes do Gustavo, antes da teoria do apego, antes da psicologia. Mas olha que interessante você tá falando. Porque você tá falando... nosso chazinho. Chegou o chazinho. Esse é bom. Obrigada. Obrigada, Rô. O que você tá falando... Cheiro bom, né? Prova que isso aqui é feito aqui. Que delícia. E é feito de véspera. Canela. É feito de véspera, pra ficar nesse tom aqui. Ai, é maravilhoso. Maravilhoso, né? Uma bebida quente pra acalmar a gente. Ela acolhe. Ela acolhe, Acolhe. O que você tá falando é que você começou a se sentir mais segura, mas tem uma questão. Você estava estudando e começou a ver que esse fenômeno da segurança do outro te proporcionava terapeuticamente um remédio extra. Isso. Né? Isso. Agora, vamos ver quem não estuda, né? Que eu acho que a grande dificuldade do paciente leigo é aquele que chega e não consegue entender que a segurança do outro não é nada contra. Porque, por exemplo, pessoas muito, muito inseguras, que não têm esse conhecimento, tô falando porque eu tive muitos pacientes assim, atribuíam a segurança do outro em indiferença. E não tem nada a ver com indiferença. Do tipo assim, vai viajar sem mim. Não, mas é um congresso de outro lugar, outro... Entendeu? Ou então, eu já vivi isso com muitos pacientes, tipo assim, eu vou num congresso, sei lá, de psicologia. E aí a pessoa fala assim, mas eu não vou, você vai sem mim. A pessoa faz engenharia. Sim. E tá numa semana de prova. Perfeito. Aí você fala assim, não, mas tá sendo frio. Sim. Você tá me largando. No momento. Exatamente. A pessoa segura, ela não é muito ciumenta, por exemplo. Não é uma pessoa muito ciumenta, possessiva. Mas é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, o seguro... Eu sou uma pessoa segura, efetivamente. Né? Assim, com os amigos, com todo mundo. Perfeito. Nunca me passou pela cabeça, tipo assim, a pessoa não me ligou, não, eu falo, gente, aconteceu alguma coisa. Não me convidou, tá acontecendo alguma coisa. Pelo contrário, sabe? Se eu vejo amigos numa festa que passei lá no story, tá lá, eu falei, aproveita, manda beijo pra fulano, pra ciclano. E juro. Sim, porque se eu quiser, eu troco a roupa e vou. Sim. E tudo bem. Pra pessoa insegura, às vezes esse ciúme do outro é um sinal de que ama, de que se importa, de que não quer perder. E, aliás, a pessoa insegura, às vezes, tenta provocar isso no outro. Pra se sentir segura. Por exemplo, ameaçar terminar a relação. Exatamente. Vou terminar pra... claro que não é consciente, mas termina ali, ameaça ir embora, então mas não quer ir embora. Desaparece. Não é o que ela quer. Ela fala que vai embora, mas não quer ir embora. Não, ao mesmo tempo desaparece. Sim. Aí você fala assim, tudo bem. Na minha cabeça, uma pessoa desaparece porque tá vivendo. Tá ela tudo tá bem. com outra coisa. Não, porque eu acho que uma pessoa que tá vivendo
e tá tudo bem. Eu falei, não, se acontecer alguma coisa que precise de ajuda, eu vou ligar. Eu deduzo isso. Mas tem gente que some para ver se o outro percebe o sumiço. Some pra ver se o outro percebe o sumiço. Ou então posta coisas maravilhosas pra incomodar. Pra querer mostrar que, tá vendo? Não tô te procurando, mas tô aqui, ó, vivendo. Isso é muito comum na pessoa com apego ansioso. Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa pro seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.